Ó, nessa questão 11 diz assim: em uma aula de matemática, um professor propôs uma brincadeira com os alunos, usando um baralho cujas cartas eram numeradas com números racionais distintos. Ah, e aí ele diz agora assim, né? A turma foi dividida em três em grupos, né, de três alunos e, na sua vez, cada pessoa do grupo deveria escolher uma carta aleatoriamente do baralho, sem olhar os números das cartas. Em seguida, o grupo deveria posicionar a carta, ou posicionar cada um dos seus membros, na ordem crescente dos números das cartas que escolheram. Então, a ordem crescente a gente lembra que é do maior para o menor, né? O grupo que acertasse nessa ordem ganharia a premiação. E ele diz assim, né? Um grupo dessa turma foi formado pelos alunos Ana, Bruno e Celso, que escolheram as cartas de numeração um meio, 3 oitavos e 5 quartos, né? E é ele que vai querer saber, né, qual foi a ordem. Vê, nessa questão, eu vou mostrar um jeito de resolver, certo? Que é um jeito que é mais dinâmico, tá? Vai facilitar um pouquinho a vida da gente. Que a gente vai chegar na parte de razão e proporção e vai notar isso também. E depois eu vou mostrar como os alunos geralmente fazem, certo? Vê, quando a gente está nesse tipo de questão, e aí você nota que a gente tem três frações, não é? Um meio, a outra 3 oitavos e a outra 5 quartos. Então aqui a gente precisa de uma percepção, né, dessa forma de resolver, que é analisar os elementos que a gente tem aqui da fração, comparando aos outros, né? Então, por exemplo, se você olhar para um meio e 3 oitavos, como é que eu sei que uma é maior do que a outra? Aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vê, se a gente tiver, eu uso sempre esse exemplo, mas é um exemplo bom. Imagine que você tem uma coca de 1 litro e custa R$ 5. E tem uma coca de 2 litros que custa R$ 8. Então compensa mais pegar qual? Vê, a de 1 litro, para cada litro você pagou R$ 5. E a de 2 litros, para cada litro você está pagando R$ 4. Então compensa mais as 2 litros. Então eu usei de uma comparação. Mas eu não conseguia comparar os R$ 2 ou os R$ 8 com os 2 litros. Eu tive que deixar no mesmo parâmetro, né? De 1 litro para 1 litro. Então o que a gente vai fazer aqui é mais ou menos isso também. Então se você notar essa fração um meio e a fração 3 oitavos, a nossa intenção é deixar ou o numerador ou o denominador iguais. Então vê, é mais fácil deixar o numerador ou o denominador igual. Aqui tanto faz para a gente, né? Vai ser, se a gente pode tanto trabalhar com o 3, né? Deixando o 3 igual em cima e embaixo, quanto. Opa, deixa eu parar aqui. Pode deixar tanto o 3 em cima, né? Igual, quanto o 8 embaixo. Então, vê, eu vou colocar aqui os dois parâmetros, né? Se a gente for pelo 3, a gente tem que multiplicar tanto em cima quanto embaixo, né? Então vai ficar 3 multiplicando em cima, né? E 6 embaixo. Multipliquei por 3 tanto em cima quanto embaixo. Então a gente chegaria na fração de 3 sextos. Se a gente fosse agora comparar, né? Vou deixar de baixo igual, a gente teria que multiplicar embaixo por 4. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Então ficou 4 oitavos. Então, veja, você pode usar das duas maneiras, qual ficasse mais fácil para você interpretar e até, dependendo da situação, para analisar com a outra fração. Então, veja, eu acabaria usando mais a 4 oitavos, porque a gente conseguiria fazer uma análise mais direta desse evento. Vou mostrar por que quando a gente chegar nos 5 oitavos, tá? Então, veja, se você notar, quem é maior, 4 oitavos ou 3 oitavos? Então, se a gente olhar, né, a gente está dividindo a mesma quantidade para os dois, e aí tem mais, né, 4 é maior do que 3, né? Então, se a gente dividisse, né, a situação,
4 é maior do que 3. Se a gente está dividindo a mesma quantidade, né? E eu tenho uma quantidade de 4, né? 4 fica maior, beleza? Então a gente nota que, sim, só lembrando que aqui é Ana, né? Aqui é Bruno e aqui é Celso, né? Então você nota que Ana foi maior do que quem? Do que Bruna. Então, ó, Ana foi maior do que Bruna. E aí eu preciso agora comparar com o Celso. Vê, o 8 não está embaixo. Como é que eu faria para deixar o 8 embaixo? Eu tenho que multiplicar por 2 embaixo, né? Se eu multipliquei por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Então, quando a gente comparasse, né? Ia ser 10 sobre 8. Vê, estou dividindo aqui por 8, todos os 3, né? E aí você nota que eu estou dividindo 8 por 10, né? O 10 é maior do que o 4. Então a gente ficou que. E você nota que é mais fácil de interpretar esse evento agora, né? Quando a gente coloca no mesmo parâmetro. 10 é maior do que 4, né? E 3 é maior, ou 4 é maior do que 3. Então a ordem ficaria Celso é o maior, não é? Depois Bruna e depois Ana. Então se é uma ordem crescente, a menor é Ana, depois Bruna e depois Celso. E está na letra C. Vê que fica mais fácil para a gente interpretar o evento. Eu vou só mostrar aqui rapidinho como é que a galera geralmente faz esse tipo de questão e que não é tão interessante, tá? Sim, a gente também poderia seguir esse caminho aqui, ó, do 6, né? Seguir o caminho do 6 para fazer a questão do 3 sobre 6, porque ele não é tão convencional. Porque quando a gente fosse analisar o outro, a gente ia pensar em outro valor para facilitar, beleza? Então, seria mais complicado trabalhar com 3 sobre 6. A gente precisa ter essa perspectiva de conta também quando a gente está fazendo. Ó, o que a galera geralmente faz quando a gente está pegando esse tipo de questão é pegar 1 sobre 2 e sair dividindo. Ó. Então, isso daqui, colocar em decimal, né? Seria 0,5, né? Que seria o equivalente a dividir 1 por 2. 2 é maior, 0, que bota um 0 e aqui 5, né? Então, a galera faz geralmente isso. Pega agora o 3 e divide por 8. Aí 0, aqui. Aí 7, 5. Beleza? E o último ficaria 125, né? 5 por 4. Aqui fica 1. Sobra 1. Bota a vírgula. Desce o 0, 2, 5. Então, ó, a gente teria, feito a galera faz, né? 0,5. A gente teria 0,75. E a gente teria 1,25. Então você nota que. Cadê? Peraí, aqui não é 7 não, né? Eu coloquei errado aqui o do 8, vai ser 7 não, senão se mandaria errado aqui a questão, né? Aqui vai ser 7 não, aqui vai ser 3, né? 3, 7, 5. E aí o do 5 por 4 a gente viu que vai dar 125. E aí ficaria 0,5, 0,375 e 1 e 25. Você nota que o maior continua sendo, né? Só que qual é o problema de fazer essa resolução? Muitas vezes esses contas vão dar valores quebrados, vão dar dízimas. Então são valores que muitas vezes não é convencional da gente sair dividindo. E é mais fácil a gente encontrar um denominador, nesse caso, né, comum a todos, e comparar. Beleza? Então o gabarito aí da gente está na letra C. Se a gente fosse fazer assim, ó, você nota que Ana, né? Não foi Ana aqui a que teve. Ana não. Bruna, né? Então aqui ó, ficaria Bruna, que foi a primeira. Depois seria Ana, né? A segunda. E Celso, o terceiro. Da mesma forma que está aqui na alternativa.